A paz do Senhor, Novo Templo, é com muita alegria que nós vamos dar continuidade à nossa escola de líderes. Nós estivemos aí um tempinho parados devido à nossa quarta conferência de missões, mas nós voltamos com todo o gás para que juntos possamos concluir estas séries de ministrações para você, líder. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a lei da influência. Todo líder ele tem o poder de influenciar pessoas. Vamos acompanhar comigo o texto bíblico no livro de Números, no capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, em obediência à palavra de Deus, Moisés separou os líderes para que eles fossem espiar a terra prometida. E eles tinham a missão de trazer notícias desta terra, informações sobre os habitantes que moravam ali, sobre as características deste lugar. E eles fizeram isso. Nós podemos verificar no versículo 27, diz assim: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então todos eles trouxeram as informações, porém Caleb, ele se manifestou e disse: Subamos animosamente e vamos possuir a terra em herança, porque certamente iremos prevalecer contra ela. Caleb ele estava ali na posição de otimista, ele estava ali para animar o povo, ele estava ali na posição de encorajador. Porém, os homens que estavam com ele fez totalmente o contrário. Veja no versículo 31. Porém os homens que subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Porém vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Perceba, enquanto Caleb estava motivando o povo, os outros fizeram o favor de desanimar todo mundo. E isso trouxe consequências terríveis, porque eles tiveram poder de influência sobre aquelas pessoas. E o capítulo 14 nos mostra que o povo de Israel começou a murmurar. Veja no versículo 2 do capítulo 14. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morreremos na terra do Egito, ou se morreremos neste deserto. O povo começou a murmurar. Então você percebe que todos nós temos o poder para influenciar pessoas. Só que existem pessoas que fazem isso para o bem e existem pessoas que fazem para o mal. Caleb, ele fez para o bem, Josué, ele fez para o bem. Porém, os outros espias usaram esta ferramenta, a influência, para agir de uma forma totalmente negativa. Então você, líder, você precisa saber influenciar os seus liderados. Você precisa saber envolver as pessoas nos projetos que você desenvolve na casa de Deus. Você influenciar pessoas é diferente de você agir daquela forma de manipulação. Só manipula aquele que pensa nele mesmo. Só manipula aquele que não tem visão de Deus. Porém, você que é servo do Senhor, você que é cheio do Espírito Santo, você tem o dever de influenciar as pessoas para que elas possam progredir na presença de Deus. Amém? Por exemplo, um líder, ele
recebem a ordem de um superior para que ele possa desenvolver determinado trabalho. É diferente, queridos, você mandar do que você liderar. É totalmente diferente. Tem gente que manda, tem gente que só sabe ditar regras, não é? Porém, nós precisamos influenciar as pessoas para que elas possam adquirir o resultado que nós esperamos. Então, qual tem sido a sua posição? Como que tem sido a sua liderança diante deste povo que o Senhor colocou aí na sua frente? Será que você está influenciando todos de uma forma positiva ou você está trazendo uma influência negativa? Então coloque a mão na sua consciência em o nome de Jesus e que você de repente, se estiver influenciando as pessoas de uma forma errada, que você possa fazer isso de uma forma positiva. Você, líder, você tem que ser o exemplo. Todos estão olhando para você. As pessoas, elas estão te tendo como um espelho. Então, que você possa influenciar estas pessoas a terem o desejo de serem como você. Ah, mas isso é inveja. Não, não é inveja não. Isso não é inveja, é admiração. Nós temos o dever que as pessoas olhem para nós e nos admirem. E que elas sintam um desejo de ser como eu, como você. Amém? Então, o que você está fazendo para que este desejo surja dentro dos corações? Em líder Novo Tempo. Estou falando com você que lidera o departamento dentro da igreja. Estou falando com você que de repente, pastor, hoje na igreja nós temos 5 pastores. Tem eu, pastor Adriano, pastor Levi, que é o presidente do Novo Templo, nosso líder espiritual. Tem a nossa querida pastora Tatiane, tem o pastor Fabiano e tem o pastor Fábio. Vocês, pastores, de qual forma vocês têm influenciado a igreja? Que às vezes a gente só fica naquela postura de cobrança. A gente só cobra. Mas a gente também não influencia as pessoas para que possamos atingir os nossos objetivos. Talvez você, pastor, tenha tantos projetos, só que você não está sabendo influenciar as pessoas. E isso precisa ser mudado. Você precisa influenciar os seus liderados de uma forma positiva. Você, líder de ministério, hoje nós temos o Ministério do Louvor. Você, líder do Ministério do Louvor, hoje nós temos 3 ministros. Eu tenho a ministra Natália, a ministra Shirley, que ficam na sede, e temos o ministro Caio, que está lá no ABC. O que você, ministro, tem feito para influenciar os seus liderados? Será que você está fazendo isso de uma forma positiva? Ou será que você está fazendo isso de uma forma negativa? Então responda isso para você. Os diáconos. Diáconos, como que vocês têm influenciado as pessoas? O diácono, ele é colocado na igreja para cessar a murmuração. Será que você está fazendo o seu papel de cessar a murmuração? Ou você só está colocando lenha na fogueira? Será que você não está influenciando as pessoas de uma forma negativa? Então, queridos, que todos nós possamos colocar a mão verdadeiramente na consciência e fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Amém? Caleb, ele teve uma visão totalmente diferente. Ele cria na promessa. Ele estava focado no objetivo, né? Ele tinha a missão de ir lá espiar a terra. Ele trouxe verdadeiramente as informações que estavam ocorrendo ali naquela terra. Só que ele tinha uma diferença. Ele cria na promessa. E isso faz toda a diferença na vida de um líder. Antes de você apresentar um projeto, você precisa acreditar nesse projeto. Não adianta você apresentar algo para a igreja, sendo que nem mesmo você acredita, nem mesmo você acha que vai dar certo. Então, vamos mudar a nossa concepção de ver as coisas. Vamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Amém? Vamos mudar as nossas atitudes. Porque certamente, queridos, fazendo isso, zelando pelas mínimas coisas, nós vamos ter o poder de influência maior, mas é uma influência boa, não é uma influência maligna, uma influência que só está aí para derrota, para ir totalmente contra a palavra de Deus. Amém? Que você reflita sobre isso.
Ao falar de influência, é impossível a gente não falar de responsabilidades. Existem responsabilidades, queridos. Então, independente do resultado adquirido, diante da sua interferência negativa ou positiva, você será o responsável pelos resultados. É possível que aqueles 10 líderes infiéis não estivessem a fim de causar uma rebelião, mas eles se colocaram numa posição negativa e com isso houve uma consequência. Se você for verificar na palavra de Deus, aqueles 10 líderes eles morreram de pragas e todo aquele povo que eram seguidores deles morreram no deserto. Então, antes de você, ou melhor, antes de nós influenciarmos as pessoas de uma forma negativa, vamos pensar na consequência que isso tem. Nós já tivemos recentemente exemplos disso na nossa igreja. Pessoas que se colocaram numa posição ruim de influenciar de uma forma negativa os outros e elas se deram muito mal. Porque, queridos, quem não tem o coração voltado a Deus só se dá mal. Literalmente, quebra a cara. Então, se esses 10 líderes fossem obedientes à voz de Deus e tivessem a mesma postura de Caleb, eles provavelmente teriam entrado na terra prometida e também todo aquele povo, toda aquela geração de Israel teria herdado a promessa. Mas eles receberam sobre si a consequência das suas atitudes erradas. Então, se você está interferindo as pessoas de uma forma ruim, em nome de Jesus, pare com isso hoje. Existem várias formas de fazer isso, sabia? Hoje a gente não se dá conta que temos aí uma ferramenta muito forte de influência, que é o quê? As redes sociais. Nossa, quantas vezes eu entro no Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, e quanta interferência maligna existe nessa rede, de pessoas que não dão lugar para o Espírito de Deus e começam a utilizar este meio de comunicação como um canal para semear cólera no meio do povo. Isso é muito ruim, queridos, porque esta pessoa está ali atrás da telinha, mas ela está exercendo influência sobre outras pessoas que estão vendo as postagens dela. Isso é muito ruim. Certo dia eu entrei no Facebook e me deparei com várias mensagens otimistas. Um irmão, bom dia Espírito Santo, vamos buscar a face do Senhor, e tantas outras mensagens poderosas que nós vemos ali. Então, o tipo de semente que vai crescer vai dar bons frutos. Mas agora, se a gente se colocar na posição de fazer o contrário, infelizmente a gente vai arcar com as consequências. E a consequência ela é dolorida, ela dói. Então, comece a fazer isso hoje. Talvez você não seja um líder que está aí diante de um povo, talvez você não lidere um ministério, talvez você não tenha nenhum cargo dentro da igreja, mas você exerce um poder de influência onde você está, no meio da sua casa, no meio dos seus amigos, do seu trabalho, da faculdade. Como você tem usado isso? Então coloque a sua mão na consciência e se você estiver agindo de uma forma errada, em nome de Jesus, haja de uma forma correta. E para concluir este nosso tema sobre influência, eu vou ler a conclusão dessa nossa conversa. Influenciar os outros é uma escolha. Muitas pessoas que experimentam falta de eficiência na liderança desistem e nunca mais tentam outra vez. Felizmente para os filhos de Israel, Josué não era este tipo de pessoa. Ele queria se tornar um líder cada vez melhor e mais tarde receberia uma segunda chance. Neste meio tempo continuou a ser fiel a Deus e a aprender o máximo possível de Moisés, que se tornou seu mentor. Nós vamos falar sobre Josué. Hoje eu toquei mais sobre Caleb,
mas todo esse nosso estudo ele vai girar em torno de Josué. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para as nossas próximas aulas. Porém, eu quero que nós possamos refletir. Em nome de Jesus, qual tem sido a nossa influência dentro da igreja? Então, queridos, nos ajude a edificarmos uns aos outros. O que não servir para edificação, coloca num saco sem fundo e não traz com você. E não deseje para a vida de ninguém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.